Hoje a gente vai falar sobre o candidato que está há muitos anos estudando e que está pensando em desistir. Então a gente vai falar de desistência, mas também persistência. Eu recebi um comentário aqui na minha caixinha de sugestões da inscrita Kelly, e a Kelly perguntou o seguinte: o que você faria se estivesse estudando há muitos anos sem êxito? Desistiria? Mudaria o rumo da vida? Vejo eu e alguns amigos nessa e não vejo youtubers de concurso falando sobre. Então a gente vai falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Fala aí, que é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhecia ainda, eu sou servidor público federal, foi aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFRRJ. Primeiro vamos falar de pandemia. Quem está estudando para concurso desde 2018, 2019, já está estudando há quase 4 anos. E eu não sinto que passaram 4 anos. De 2020 para cá, parece que o mundo deu um salto, né? As coisas aconteceram muito rápido, a nossa cabeça estava em muitos lugares e ao mesmo tempo não estava na nossa própria vida. Uma preocupação excessiva e generalizada, toda a sociedade passou por isso, né? O medo do desconhecido, o que estava para acontecer, e a gente foi meio que conduzido, né? A gente teve diversas restrições impostas à nossa rotina, né? Distanciamento social, N coisas. No mundo dos concursos públicos tivemos diversas suspensões de editais, né? Por conta da segurança das pessoas, né? Questão de saúde pública e também questão orçamentária impactando na suspensão dos concursos, no adiamento de editais que estavam para sair. Então, isso resultou em muito menos oportunidades nesse período. A gente já está numa situação fiscal conturbada há algum tempo e isso só piorou com a pandemia. E as pessoas que estão estudando há algum tempo, especialmente que começaram a estudar nesse período que eu falei, elas devem realmente estar sentindo bastante, porque, como eu falei, a gente tá com a sensação de que a gente não tivesse vivido esses 2 anos, sabe? Eu, pelo menos, estou com essa sensação. Então, a primeira coisa que eu te falo, Kelly, e você também, que está estudando há muito tempo aí, está pensando em desistir, tá, né, batendo na trave há algum tempo, talvez você tivesse quase passando e aí veio a pandemia e atropelou todo mundo, né? Talvez você tivesse quase no ponto. Já parou para pensar nisso? E está sendo complicado para todo mundo. Para quem está tentando prestar concurso, vestibular, as pessoas que estavam para se formar e tiveram aí o adiamento da sua formatura, todo mundo que fez planos, né, teve que refazer os seus planos. Então, nesse ponto, se esse for o ponto, né, um pouco de paciência que a gente vai atravessar essa situação. Vamos para mais um ponto. Você falou aqui de muitos anos sem êxito. E aí eu vou te perguntar na linha daquele vídeo que eu postei há pouco tempo aí, que a capa tá assim: como hackear seu cérebro, né? Você está reconhecendo os seus pequenos êxitos? E eu tô te perguntando isso porque a sensação de que você é uma pessoa apta a passar num concurso, ela não é óbvia, né? Se você não tiver um registro muito bem feito da sua evolução ao longo dos anos, se você não tiver um controle disso, você não vai conseguir se sentir apta a aprovar num concurso até que você passe e a sua aprovação te prove que você podia passar naquela prova. Então eu te pergunto mais uma vez, você está reconhecendo os degraus que você tem subido, os percentuais que aumentaram e tudo mais? Porque se você não estiver fazendo um registro muito bom, você pode estar pecando justo aí, né? Você não está se reconhecendo avançar. E se você tiver com um registro muito bom, você pode estar diante de um platô e ainda não conseguiu resolvê-lo, porque essa etapa ela se desdobra em 2 problemas, né? Tem a pessoa que não faz o registro e aí por isso tá batendo cabeça aí há muito tempo, não consegue aprovar, porque o registro é fundamental. Quanto melhor o seu registro, mais próximo você tá de aprovar, de reconhecer os seus erros e corrigir, né? E tem a pessoa que registra, mas não percebeu que está num platô e precisa resolver esse platô. Porque quando a gente para de crescer nosso percentual de acerto, de aprendizado, de retenção, e a gente fica estagnado ali num percentual X, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Tem diversas formas de resolver isso, mas esse pode ser o problema. E até agora você vê que eu não falei de desistir. Eu estou só tentando diagnosticar esse problema. E aí é que está mais um ponto importantíssimo, eu acho que é o ponto principal desse vídeo. Diagnóstico. Você tem se diagnosticado corretamente? Porque o concurseiro ele precisa fazer isso, né? Ele tem que se diagnosticar. Você está com um problema na família? Talvez. Você tem uma rotina muito cansativa e não está conseguindo fisicamente ter a capacidade de reter o que você está estudando? Teu cérebro está exausto, está dormindo pouco?
Tem alguma coisa te estressando? Você está com algum problema de saúde mental? Ansiedade? Estresse? Tem alguma coisa que para você é óbvio, você já sabe que é um problema, mas você está deixando de segundo plano ali para resolver só depois que for aprovado no concurso? Eu estou falando isso porque é normal que a gente, depois de tanto tempo estudando, desenvolva algum estresse, alguma ansiedade a respeito do concurso ou não, né? Já tenha questões externas aí envolvidas. Mas uma coisa que muitas vezes a gente não leva em consideração é o impacto negativo que isso tem na nossa preparação, porque é um impacto gigantesco e às vezes a gente quer deixar para resolver depois, vamos colocar assim. Vou dar um exemplo bobo aqui, por exemplo, pessoal que presta concurso para a área militar, às vezes o cara está acima do peso e aí o peso está causando problemas adjacentes ali e ele vai fazer um concurso que tem TAF, mas ele vai fazer a preparação para o TAF só depois que ele se sentir suficientemente bom na teórica. E ele vai estudando teoria, ele nunca chega no ponto, mas mal sabe ele que por estar acima do peso, ele está dormindo mal, está com refluxo, está com um monte de coisa, e isso está atrasando a preparação dele. Então, é só um exemplo, né, uma analogia, mas você pode estar com algum problema que está interferindo, né, na sua preparação, e isso tem que ser diagnosticado e solucionado, porque senão você não sai desse platô. Um outro problema muito comum também é pela pressa, né, para aprovar, depois de muito tempo estudando, você começa a ser pressionado também pela família, se sentir socialmente pressionado para passar. Você pode estar trocando de área, né? E você criou bagagem numa área, trocou para outra, você reseta, é como se você estivesse começando do zero. Então, isso também pode ser um problema que está ocasionando essa demora aí na sua aprovação. Uma vez detectado o problema, resolver esse problema, independente de qual seja, independente da solução desse problema, por exemplo, às vezes passar pelo adiamento da sua preparação, você vai ter que esperar mais um pouco para começar a estudar, porque não vai dar para você resolver esse problema ao mesmo tempo que você está se preparando. E eu digo isso porque para enfrentar uma preparação de mais longo prazo, a gente precisa estar bem, né, na família, bem emocionalmente, espiritualmente, financeiramente também é muito importante. Eu não digo bem, assim, realizado, resolvido. Não, é o mínimo existencial. Você não pode estar com um caos de tal proporção em alguma área da sua vida que ele te afete, não deixe você dormir. Uma coisa que não permita ao seu cérebro ter a tranquilidade suficiente para ele destinar parte da energia que você tem para gastar no teu dia para construir ali a tua bagagem, né? Para você reter o conteúdo que você está estudando, literalmente, né? E eu tô falando assim, parece até que eu sei alguma coisa da sua vida, que eu te conheço, talvez, mas não, tô falando o que eu vivi como concurseiro, o que mais pesou para mim, as coisas que mais me afetavam e mais tiravam a minha atenção do que eu realmente tinha que focar. E a partir desse momento, você tem que ter uma percepção solucionática. Porque assim, problematizar todo mundo consegue. Você consegue olhar para as coisas e enxergar os problemas, né? Mas tentar encontrar as soluções é o que vai te tirar dessa. E assim, só depois de fazer tudo isso, né, de dar uma respirada, talvez você precise dar uma descansada, né, e tentar se livrar aí de alguns pensamentos negativos, refazer todo o diagnóstico no que diz respeito aos estudos para concurso público, as decisões que você tomou, talvez mudou de área, né? Tava bem para uma área, foi para outra por oportunidade que surgiu, alguma coisa do tipo. Repensar essas questões. Aí você pensa em fazer outra coisa da vida também que não precisa ser para sempre, né? Eu não consigo compactuar com a ideia de uma desistência para sempre, né? Mas assim, parar por um período, arrumar a casa e depois retomar com talvez outro olhar, talvez de outro lugar, pode fazer sentido, né? Você pode estar com algumas necessidades mais latentes que não estão te deixando dar a devida atenção para o processo, né? E que outras pessoas passam mais rápido porque não tem. É realmente o que eu falei aí, né, no meio do vídeo. O diagnóstico para mim é a questão mais importante. Porque se você não conseguiu resolver um problema ainda, não significa que ele não tem solução. Significa que você não fez o diagnóstico ainda e se já fez o diagnóstico, você não deu prosseguimento à solução do problema. Então, eu acho que essa é a parte mais importante. Eu não pensaria em desistência, talvez um adiamento, talvez mexer em alguma coisa e depois voltar, não sei. Isso daí vai da vida de cada um. Realmente eu enxergo o peso que tem todo esse background complexo que é a nossa vida e que a gente tem que deixar as coisas minimamente encaminhadas para a gente conseguir levar a nossa preparação à frente da forma que ela tem que ser, entregando o que a preparação exige da gente, que é muita coisa. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo,
que você repense aí as coisas e chegue a uma solução de fato, que essa solução não seja tão difícil, eu espero. E se você tiver algo a dizer sobre esse vídeo, deixa um comentário aqui para mim. Meu muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até a próxima. Partiu.